Agora na Educa Web Radio, Política e Sociedade, com o professor Rodrigo Prando. Olá, amigos da Educa Web Radio, aqui é Rodrigo Prando no programa Sociedade e Política. Bom, eu quero hoje tratar com vocês de um assunto que está na moda há alguns dias, um assunto bastante presente, né? Há dias o famigerado empresário Elon Musk usa suas redes sociais para apresentar sua visão de mundo, seus valores e opiniões acerca do Brasil em geral e especificamente do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Musk afirmou, por exemplo, nos últimos dias que o ministro Moraes é um ditador brutal, que colocou o dedo na balança para eleger Lula, ou como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil, ele pergunta, e na sequência ele responde, ele, Alexandre de Moraes, teria Lula na coleira. A despeito da forma pouco educada com que Elon Musk, que é um bilionário e que provavelmente não está acostumado a ter nenhum tipo de filtro ou freio às suas palavras e considerações, ele traz, no fundo, uma visão de mundo que é politicamente enviesada e comprometida com um grupo que não é apenas um grupo da direita no Brasil ou no mundo, mas até mesmo da extrema-direita. Por uma coisa muito simples, né? As opiniões de qualquer um são respaldadas e garantidas pela lei. Você pode, inclusive, fazer crítica ao ministro Alexandre de Moraes, você pode criticar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Agora, as críticas, geralmente, elas têm que vir alicerçadas sobre fatos, sobre a verdade factual e tem que ter um mínimo de civilidade. O que Elon Musk tem feito nada mais é do que revitalizar fake news, pós-verdades e teoria da conspiração a respeito não apenas do nosso processo eleitoral, mas no fundo a tudo aquilo que nós vimos no que resultou no Brasil, que é colocar em xeque a legitimidade do processo eleitoral. Então Elon Musk sabe o que fala e sabe para quem fala. Há um tempo atrás, salvo o melhor juízo, no final do ano passado, junto com o advogado Maurício Felberg, nós escrevemos um artigo de lei sobre o projeto 2630, que foi chamado à época de projeto das fake news ou projeto da censura por alguns. Não é? E lá naquele artigo nós escrevemos o seguinte: imaginem, prezados leitores, caso questionassem no século XIX Rockefeller ou J.P. Morgan sobre as leis antitrust. Certamente seriam contrários a qualquer ação legal que limitasse seus negócios e lucros. Impossível hoje tolerar modelos empresariais que esmaguem a concorrência com o objetivo de monopolizar o mercado, tornar reféns seus usuários de quaisquer serviços e agindo sem transparência e, pior, negando-se a atender ordens das autoridades ou determinações judiciais. A própria soberania dos estados pode ser colocada em xeque a prevalecer ações sem a devida regulação, como ações políticas e campo legal. Bom, quando nós escrevemos isso, não havia este debate entre Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e as considerações e ataques que ele tem feito ao ministro Alexandre de Moraes. De novo, ressalto que todos podem ser criticados. A questão é que Elon Musk se coloca numa posição de arauto e de defensor da liberdade de expressão. E no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, nenhum direito, inclusive o direito à vida, ele é absoluto. Por exemplo, em caso de guerra, o Brasil pode instituir a pena de morte. A mesma coisa acontece com relação à liberdade de expressão, que é diferente daquilo que acontece nos Estados Unidos, especialmente, como dizem os especialistas, na questão da primeira emenda. Aqui, o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto, porque você não pode, usando a liberdade de expressão, promover discurso de ódio, racismo, xenofobia, ataques a grupos sociais, pedofilia ou coisas do gênero. Ou seja, a liberdade de expressão ela não é caminho seguro para que você possa cometer crime ou até mesmo pregar pelo fim do Estado democrático de direito e da própria democracia. Então, neste momento, fica uma questão colocada por Elon Musk dizendo que reativaria os perfis que foram suspensos
a partir de uma determinação judicial do Supremo Tribunal Federal, especialmente da figura do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento ele não reativou esses perfis que foram suspensos. Há sem dúvida uma crítica que seria não apenas naquilo que alguns atores políticos, usando o Twitter, o X de Elon Musk, foram na verdade objetos de inquérito, mas há uma crítica dizendo que ao se retirar o perfil do ar, você não apenas pune aquilo que foi considerado errado à luz da legislação, como você também puniria quaisquer futuras tentativas de colocação de ideias, fatos, por meio daqueles que são os operadores daqueles perfis. Ou seja, você estaria previamente censurando. É uma discussão que cabe, sem dúvida nenhuma. A grande questão é que Elon Musk ou nenhum outro indivíduo, seja bilionário ou não, pode se colocar acima da lei, ou seja, determinação judicial deve ser cumprida e, se ela for algo que extravasa os limites da legalidade, o próprio ordenamento jurídico encontra espaços e elementos que possam rever decisões que porventura sejam ilegais. Então é um debate que no fundo tem uma discussão de poder, porque uma Big Tech como a X, ela não quer, obviamente, que seja em algum momento cerceada naquilo que eles entendem como plena liberdade de expressão. Então é uma questão econômica e política. Vamos pensar que se Elon Musk é alguém tão preocupado com a liberdade de expressão, não se vê de parte dele críticas, por exemplo, ao regime chinês, que é um regime ditatorial, um regime de exceção, uma autocracia. Ou também a Arábia Saudita, que tem um ditador, esquartejador. Então, no fundo, Elon Musk, que se coloca como arauto da liberdade, na verdade, tem por trás dessa discussão algo muito próprio, que é o objetivo essencial, que é ganhar dinheiro, que é lucrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando o poder econômico tem a capacidade de não apenas constranger, mas solapar o poderio dos Estados-nação, o poder político de alguém que é uma autoridade constituída. Elon Musk tem poder? Sim, tem poder, mas ele não é uma autoridade, porque ele não tem um poder autorizado pela lei. Ele é um gestor, ele é multibilionário, enfim, ele convertendo para reais, ele é trilionário, mas não é alguém que possa se considerar acima da lei, acima do bem e do mal. Ninguém pode. Todos numa democracia, todos numa república são iguais perante a lei. Todos são alcançáveis pela justiça. Para vocês todos, meu grande abraço e espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.